Muito bem, vamos então começar a segunda parte da Revolução Russa. Até a aula passada, a gente viu até 1905 e aquela revolução que quase deu certo. Lenin disse que foi um ensaio geral para aquilo que viria depois. Então vamos ver esse depois. Vamos nos focar agora aqui na Rússia, na época da Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial começa em 1914. Temos até aqui um vídeo no canal sobre a Primeira Guerra Mundial. Aqui na descrição a gente deixa para você. Mas a Rússia não foi muito bem na Primeira Guerra Mundial. Ela se mostrou um exército despreparado, não é muito mal armado, muito mal preparado. Acontece que o próprio czar Nicolau II, ele mesmo se colocou a missão de liderar esses exércitos. Então ele abandona o governo lá em São Petersburgo e se desloca até a frente de batalha, até o QG lá do exército russo para comandar as batalhas. Então ele se ausenta. Ao se ausentar, ele deixa no lugar, meio no centro do controle do governo, a sua esposa, a czarina Alexandra, mas há uma figura aqui obscura. A figura do monge Rasputin. Então, esse monge Rasputin, o auge de suas situações, se deu no ano de 1916. Pois é. O casal Nicolau II e Alexandra tinham 4 meninas, 4 filhas. A Olga, a Tatiana, a Maria e a Anastácia. Só que é um problema, porque as mulheres não são czarinas, não são herdeiras. Isso já é uma lei no Império Russo desde o início do século XIX. Antes podia. Tá, e aí então precisa de um menino. E então os caras lá só falavam sobre, e aí como vai ficar a descendência do czar? Finalmente nasce o 5º filho do casal, que é o menino, que é o Alexei Romanov. Só que o Alexei Romanov nasce doentinho. Ele está com hemofilia, ou seja, não tem plaquetas no sangue, não é? Então, se ele se corta, se ele se machuca, pode ter ali um sangramento e ali ele pode morrer sangrando ali. É uma doença grave que não tinha cura nem tratamento na época do começo do século XX. Só que apareceu esse tal de monge Rasputin, que diz aí que fazia lá suas orações e o menino melhorava. Hoje em dia, se diz que provavelmente ele era um grande hipnotizador. Ele hipnotizava as pessoas, hipnotizava o rapaz. E o rapaz ficava então em transe, quietinho, relaxado, e o corpo reagia melhor, e aí tinha mais chance de melhorar quando tinha lá algum problema, algum momento de que a hemofilia poderia levá-lo a uma situação pior. Então a czarina acreditava plenamente no poder místico desse monge, desse tal de monge Rasputin. Então o imperador estava lá longe, na frente de batalha, só com derrotas. E o governo estava na mão da czarina, mas todo mundo falando que a czarina, na verdade, ela obedece ao Rasputin. Poderiam até ter um caso, ou seja, o czar estava sendo traído pela czarina com esse tal de Rasputin, que no final era o cara que mandava na Rússia. Veja então que a imagem do Nicolau II estava extremamente desgastada. Bom, já estava desgastada desde 1905, com o Domingo Sangrento. E agora fica mais ainda. Teve até um parente do czar que resolveu matar o Rasputin, Convidou ele para um jantar e acabou matando o Rasputin no jantar para se livrar do problema. Pois é, mas as derrotas na guerra continuavam. E o desgaste já tinha ficado em relação ao caso. E chega um momento que a população está muito prejudicada, porque todos os recursos da Rússia estão colocados nesse conflito, que não está levando a lugar nenhum. Então, filhos da classe mais baixa estão morrendo aos montes.
e não há recursos para abastecer de alimentos a população russa. Há fome generalizada. Então há filas de pão em São Petersburgo ou nas grandes cidades russas no ano de 1917 e não há comida, não há pão. Então, mulheres na fila do pão querendo levar um alimento para seus filhos, para suas crianças, e não tem. Aí começam protestos, e a polícia vem, bate em todo mundo, prende. É uma situação de grande injustiça social. Foi então que em fevereiro de 1917, um movimento realmente popular, né, que depois foi canalizado para a política, os políticos da Duma se aproveitaram, mas naquele momento, um movimento popular em que a polícia se recusou a continuar batendo e prendendo mulheres e pessoas populares com fome. E acabaram marchando juntos e derrubando o próprio governo russo, o próprio czarismo. Então houve uma revolução em fevereiro que foi uma revolução realmente popular. Não foi uma revolução bolchevique, como você possa pensar inicialmente. E ali o czar fica sabendo de todas essas movimentações, todas essas questões revolucionárias lá na capital, São Petersburgo. Então ele lá na frente de batalha pega um trem para ver o que está acontecendo na capital. E aí sim, realmente os políticos envolvidos nesse movimento acabam interceptando o trem e obrigando o czar a assinar uma renúncia. Ele não poderia renunciar em nome do seu filhinho de 10 anos, Alexei Romanov, porque você já sabe, o menino é doente. O czar teria que renunciar e ir embora da Rússia, deixar o seu filho sozinho, doente dessa forma. Não daria, né? Ele renunciou em nome do irmão. Mas você sabe que depois o irmão ficou sabendo de tudo isso e também renunciou. Então, no final das contas, a monarquia ruiu, a monarquia caiu, mas emerge a república. Há um governo provisório republicano, que vai ser chefiado pelo Partido Socialista Revolucionário, pelo Kerensky. Então, o Kerensky lidera um governo parlamentar provisório. E a monarquia cai. A família real, inclusive, fica prisioneira no palácio. Vai ficar aí prisioneira em alguns palácios ao longo dos tempos, até que lá na frente, lá no final, quando os bolcheviques tomam o poder, acabam sendo fuzilados. Tem lá uma lenda que uma das meninas, a Anastácia, colocou as joias no corpo, e quando foi fuzilada, as balas então não entraram no corpo dela, ela acabou sobrevivendo, fugindo, e tá, tudo essa história toda desmentida por achados recentes, né? Os corpos todos foram achados, inclusive da Anastácia, que foi o último e tal, e essa história já está superada, todos morreram mesmo fuzilados algum tempo depois da Revolução de Fevereiro. É que acontece o seguinte: esse governo provisório aí, republicano, chefiado pelo Kerensky, se mostrou um governo frágil, né? E teve que manter sua aliança com os franceses, não é? Lá na Primeira Guerra Mundial. Então manteve a Rússia na guerra. Ao manter a Rússia na guerra, mantém o problema social é o mesmo que tinha antes. Então é um governo tumultuado e com grande insatisfação popular. Só que agora aqueles líderes bolcheviques, os líderes operários que estavam exilados pelo terrível e opressor regime czarista, esse pessoal pode voltar à Rússia, não é? Então é em abril de 1917 que o Lenin retorna à Rússia, inclusive financiado pelos alemães. É óbvio, né? Os alemães querem que a Rússia saia da guerra. Se a Rússia sair da guerra, os alemães vencem esta guerra na frente oriental e podem pegar e jogar todos os seus exércitos para outra frente, frente ocidental, para cima das trincheiras e tentar ganhar a guerra, né? Então os alemães financiam a vinda de Lenin do exílio, porque o Lenin, se tomar o poder, vai tirar a Rússia da guerra. É o discurso dele oficial, todo mundo sabe que ele vai fazer isso. E o Lenin chega e já em abril de 17 lança as suas famosas teses de abril, que são justamente resumidas em duas frases de efeito: pão, porque o povo está com fome; paz, porque tem que tirar a Rússia da guerra; e terra, porque o povo quer trabalhar.
pão, paz e terra. E todo o poder, para quem? Lembra do outro vídeo? Da Revolução de 1905? Todo o poder para os soviets, né? Os comitês operários. Bom, o Lenin vai, nesta época, se encontrar com um outro exilado que no começo era menchevique e tal, o cara estava no exílio também, ele retorna, é o líder do grande Soviet que tem em Petrogrado. É o grande Soviet que tinha lá em Petrogrado. Pois é, antigamente chamava de São Petersburgo, depois trocou para esse nome. Esse cara, que era o líder do Soviet mais importante de Petrogrado, era um cara chamado Leon Trotsky. Então o Trotsky e o Lenin se reúnem, acabam se ajeitando, se acertando, né? O Lenin absorve a ideia do Trotsky de uma revolução espalhada, de uma revolução permanente, de uma revolução mundial, internacional. E o Trotsky acaba aceitando também as teorias do Lenin sobre partido, etc. E aí juntos se unem, né? O Trotsky entra para o bolchevismo e eles fazem a chamada Guarda Vermelha. Veja só, gente, a Guarda Vermelha é justamente, né, aquela sementinha que vai levar ao Exército Vermelho, e o Exército Vermelho será aquele que vai ser decisivo, né, na vitória da Segunda Guerra Mundial dos aliados, né? Muito bem, esses caras, né, da Guarda Vermelha, junto com os soviets, em outubro de 17, marcham e expulsam o Kerensky lá do Palácio de Inverno, e então outubro de 1917 é o Outubro Vermelho, né? Os bolcheviques tomam o poder de assalto, expulsam o Kerensky e aí começa a época do bolchevismo, Revolução de Outubro. Tinha aquele jornalista americano, John Reed, que escreveu, né, os dias que abalaram o mundo, o Outubro Vermelho, né, falando sobre este assunto aí que estamos comentando. Bom, agora, gente, acontece o seguinte, não acabou a aula. Olha só, é porque a guerra está rolando ainda e tal, a guerra vai terminar, né, no dia 11 de novembro de 18. Claro que o governo do Lenin, uma das primeiras providências que ele toma é aquilo lá, né, tirar a Rússia da guerra. Vai ser negociado o Tratado de Brest-Litovsk. A revolução foi em outubro de 17, a assinatura de Brest-Litovsk foi em março de 18. Aqui havia uma expectativa que uma revolução semelhante que aconteceu na Rússia, não é? Bolchevique acontecesse também na Alemanha, coisa que não ocorreu. Por isso, inclusive, o Trotsky estava com a expectativa que essa revolução se espalhasse para lá, até fez uma negociação mais lenta, esperando a classe operária tomar o poder na Alemanha, coisa que não rolou. Então, em março de 18, tem então a assinatura da derrota russa, ela se retira da guerra, então a Alemanha é vencedora nessa frente. Aí a Rússia acaba cedendo ali uma pequena indenização para a Alemanha, não é? Reconheceu a independência da Polônia, reconheceu a independência da Finlândia, foi mais ou menos isso que foi o Tratado de Brest-Litovsk. Beleza. Pois é, mas logo a guerra acaba, já começa uma outra guerra. As potências capitalistas, que é a França, que é a Inglaterra, que é a própria Alemanha destruída pela guerra, gente, olham para a Rússia e falam assim, não, eles estão indo para o socialismo, não podemos deixar. Então, as potências capitalistas, elas vão começar a financiar e armar todos aqueles que não estão satisfeitos com o que está rolando na Rússia. Então, vão armar, né, e financiar os monarquistas, principalmente os monarquistas, o exército imperial russo, monarquista, né? Alguns mencheviques também que estão insatisfeitos, então vão formar ali o Exército Branco. Então o Exército Branco é financiado pelas potências estrangeiras, né? E aí eles querem tomar de assalto o poder. E aí o Lenin, o Trotsky, o próprio Stalin já é uma figura que aqui aparece também, não é? Comandando exércitos também. Os caras formam o Exército Vermelho, tinha a Guarda Vermelha, então aparece aqui o Exército Vermelho.
E o Exército Vermelho tem uma guerra civil, gente, ela vai até 22, mais ou menos, é de 17, 18 até 22. O auge dessa guerra é 19 a 21, a guerra civil entre brancos e vermelhos na rua. Então, a grande tática que o Lenin vai utilizar para tentar ganhar essa guerra civil, né, os vermelhos vão tentar ganhar a guerra civil, será com o que foi chamado de comunismo de guerra. O que era o comunismo de guerra? Era então o governo leninista estatizar todos os meios de produção, né, ter o domínio de todos os meios de produção, para que isto abastecesse totalmente o Exército Vermelho, para que o Exército Vermelho tivesse as condições de derrotar o Exército Branco financiado pelas potências capitalistas. Então, foi assim com o comunismo de guerra que o Exército Vermelho vence essa revolução lá por 21, está bem clara essa vitória. Então, quando a gente chega entre 22, 23 até 24, vamos dizer assim, o governo mais pessoal do Lenin. Pois é, e quando nós estamos observando o governo pessoal do Lenin, a gente vai entender o seguinte: a Rússia estava completamente devastada. Depois da Primeira Guerra Mundial e depois de uma guerra civil, não é? A Rússia está completamente devastada. O Lenin, então, ele anuncia uma nova política econômica, que foi chamada de NEP. Pois é, a ideia era que a seguinte: então, precisaria libertar agora as forças produtivas, porque a gente está precisando de bens, produtos e serviços para abastecer a sociedade russa para ontem. Então, o Lenin ele vai permitir algumas pequenas indústrias, algumas pequenas empresas, que haja agricultores, não é, donos da sua própria propriedade, que busquem o lucro e tal. Isso foi simbolizado por uma frase nesta NEP, né? Um passo para trás, né? Volta para o capitalismo, para depois na frente, mais bem organizado, tá? 2 passos para frente. É a NEP. Nessa época, em 22 também, aconteceu a organização, né, da formação da União Soviética. Então tem a Rússia no centro, e aí tem algumas repúblicas que vão se filiando, né, à Rússia, e vai formar então nessa soma de repúblicas, de pequenas repúblicas, a formação então da União Soviética em 22. Bom, o Lenin estava doente com uma doença degenerativa, né, já estava, né, claro que morreria logo a seguir, e começa uma disputa nos bastidores pelo poder. O Lenin morre em 24, e aí essa disputa ela se dá entre vários candidatos, vamos dizer assim, mas no final há 2 polos, né? Ao polo do Leon Trotsky e ao do Joseph Stalin. Pois é, o Trotsky apregoava a ideia de uma revolução permanente, uma revolução internacionalista. Ou seja, não poderia uma revolução ficar parada num país periférico do sistema capitalista. Ela teria que se espalhar para ser vitoriosa. A causa dos trabalhadores é uma causa internacional, não é uma causa nacional. Pois é, o Stalin já vinha com a outra visão de que primeiro consolida a revolução na União Soviética para depois, quando der, e se der, dar uma espalhada. No final dessas disputas, né, o Stalin era um homem mais antigo no bolchevismo, mais dentro, né, por dentro dos meandros do sistema. O Trotsky tinha sido, né, inserido no bolchevismo, aqui com aquela aliança com o Lenin lá em 1917, então o Stalin acaba assumindo o controle. Aí que acontece assim, né? Era para ser o governo dos soviets, tanto que o país passou a se chamar União Soviética. Mas rapidamente os soviets foram anulados porque emerge o Partido Comunista, né? E o secretário-geral do Partido Comunista passa a controlar o país. E foi então eleito o Stalin. E o Stalin vai criar o regime stalinista, né? Vai começar a governar em 24 e até sua morte em 53. E um dos primeiros inimigos desse regime stalinista era exatamente o discurso do Leon Trotsky. Então Trotsky rapidamente teve que fugir, não é? Acabou sendo aceito num exílio no México,
Não é a época do governo do México, era de Lázaro Cárdenas, né? Era um governo mais progressista no México. Mas não teve chance não o Trotsky, né? Um agente stalinista acabou se infiltrando, né, dentro da casa do Trotsky e acabou ficando sozinho lá no escritório com o Trotsky e acabou dando uma picaretada na cabeça, né? Uma picareta de alpinismo que tinha ali no escritório, o cara deu uma picaretada na cabeça do Trotsky e o Trotsky acabou sendo assassinado em 1940 na Cidade do México. Agora, em geral, é o seguinte, temos que falar sobre o stalinismo, né? O que foi o stalinismo? A stalinização. Ela tem, há vários aspectos aqui a serem comentados. O primeiro aspecto que a gente não pode deixar de dizer é o seguinte: a Rússia perdeu guerra para o Japão em 1905. Tomou um couro danado na Primeira Guerra Mundial, 1914 a 17, 18, quando ela saiu em Brest-Litovsk. E de repente tem o exército que vai ganhar a Segunda Guerra Mundial, né? Praticamente não é sendo a maior protagonista. Então alguma coisa mudou na história da Rússia agora, União Soviética. Sim, o stalinismo promove planos quinquenais. Então, há o abandono da NEP. Então, se abandona a NEP. Então, o primeiro estágio foi o comunismo de guerra. O segundo estágio foi a NEP. Então, abandona a NEP, estatiza tudo novamente, não é? E aí tem planos quinquenais. O Estado vai planejar um desenvolvimento a cada 5 anos. Evidentemente que você percebe que isto, de alguma forma, deu certo. Porque senão não teria um exército que poderia ganhar, né, ser o maior protagonista da Segunda Guerra Mundial. Então, rapidamente o que acontece é uma NEP voltada para o campo industrial, que vai dramaticamente modernizar a União Soviética no sentido industrial, especialmente nos anos 30, enquanto o mundo capitalista vivia a depressão dos anos 30, né, causada pela crise de 29, então a União Soviética crescia neste lado e também tem o plano quinquenal para o lado agrícola. Né, para a agricultura da União Soviética era tipo assim, produtividade do século XVIII. Né? Então, rapidamente, os planos quinquenais eles fazem a mecanização da agricultura russa e a produtividade aumenta, ela chega num nível de produtividade do século XX. É óbvio que houve alguns maus planejamentos, algumas situações de gargalo que levaram a algumas fomes. Elas existiram realmente. Mas são questões pontuais dentro de um país que se modernizou dramaticamente, não é? Yuri Gagarin foi o primeiro homem, né, no final dos anos 50 a ir para o espaço. Era a tecnologia soviética. O seu pai não conhecia o que era energia elétrica. Então veja a dramaticidade desta modernização. É claro que toda essa situação ela é conjugada com um grande autoritarismo. Quando a estatização completa, não é? Por exemplo, no meio rural, quem era pequeno proprietário acaba, né, sendo eliminado praticamente. Não é? Então, começa a ideia, não é, de expurgar qualquer tipo de oposição a esse modelo. Não é? Então, o stalinismo tem o projeto dos planos quinquenais, mas conjuga o seu estilo de governo a um autoritarismo extremado, a um totalitarismo, não é? Então, o Stalin procura fazer a estalinização e ao longo dos anos 30 faz expurgos, inclusive dentro do partido, especialmente em 37, 38, eliminando praticamente qualquer possibilidade de alguém que ele imagine que fosse fazer sombra a ele. Né? Aí o papel dos campos de concentração na Sibéria, né, os chamados gulags, eles são fundamentais. Né? Eles já existiam com outro nome no mundo dos czares. Né? A opressão russa não foi criada agora, nesse momento. Ela é uma continuação, não é? Então os gulags, eles já são aqueles mesmos estabelecimentos penais que já existiam no czarismo, né? Só que, lógico, né, na época do czarismo havia tipo 200 mil presos, né? Com os gulags aquele negócio vai aumentar muito, porque é uma política sistemática do stalinismo de ir eliminando oposições, mas tem um outro lado também. Os milhões, não é, que vão para o gulag acabam de alguma forma, né, presos ali na Sibéria principalmente, eles são também uma mão de obra
barata, praticamente semi-escrava, e que vai ser aproveitada também para fazer a modernização, fazer o trabalho, né, duro, não é? E barato para a rápida modernização da União Soviética. Então o stalinismo ele é um tipo de governo totalitário que conjuga o desenvolvimento com uma grande opressão, né, a qualquer tipo de pessoa que pudesse se colocar como oposição aqui. Bom, é isso que íamos falar sobre a Revolução Russa para você. E aproveita, deixa seu like, ativa o sininho, compartilha e tamo junto!